Amados irmãos e irmãs em Cristo, ao som dos sinos da Igreja Martin Luther, que estavam silenciados desde o dia 1º de maio de 2018, com a tragédia que se abateu sobre nós. Ao som desses lindos sinos, nós iniciamos esse culto doméstico da Paróquia Centro de São Paulo, lembrando uma palavra do salmista no Salmo 34, versículo 1, quando ele diz: eu sempre darei graças a Deus o Senhor, o seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro. Realmente, nós sempre queremos dar graças e louvor a Deus, o nosso Pai. Por isso aqui nos encontramos, em nome desse Deus, esse Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Por isso, glória a Ti, Senhor. Glória a Ti, Senhor, graças e louvor. Glória a Ti, Senhor, graças e louvor. Amados e amadas no Senhor, no Salmo 25, versículos 6 e 7 diz: ó Senhor, lembra da Tua bondade e do Teu amor, que tens mostrado desde os tempos antigos. Esquece os pecados e os erros da minha mocidade. Por causa do Teu amor e da Tua bondade, lembra de mim, ó Senhor Deus. Assim diz o salmista, no qual ele clama que Deus esqueça os seus pecados, os seus erros. E quando nós falamos em pecado, pecado é apenas uma palavra que resume aquilo que nós fazemos que não é da vontade de Deus. Por exemplo, quando mentimos, quando magoamos as pessoas, quando nos omitimos diante dos fatos da vida. Tantas e tantas situações que não são a vontade de Deus para a nossa vida. E o salmista diz: Senhor, esquece os pecados e os erros da minha mocidade. Também poderíamos dizer: Senhor, limpa o nosso coração, para que vivamos uma vida nova e agradável em Tua presença. Por isso, clamamos lá do nosso coração pela misericórdia e pelo perdão de Deus, o nosso Pai. Pequei, meu Senhor. Pequei, Senhor, eu quero Teu perdão. Por Teu amor espero salvação. As coisas deste mundo afastaram-me de Ti, mas hoje estou de volta, Senhor, estou aqui. Pequei, Senhor, eu quero Teu perdão. Por Teu amor espero salvação. O Teu imenso amor eu confesso que esqueci, mas hoje estou de volta, Senhor, estou aqui. Pequei, Senhor, eu quero Teu perdão. Por Teu amor espero
Sempre quando nós abrimos o nosso coração diante do Senhor nosso Deus, quando nós clamamos pela sua misericórdia e pelo seu perdão, nós podemos ter a certeza que Deus é um Pai de amor. Um Pai de amor que revelou este amor através de Cristo Jesus. Por isso Ele nos concede o seu perdão. O salmista diz, no Salmo 40, versículo 11, ó Senhor Deus, eu sei que nunca deixarás de ser bom para mim. O teu amor e a tua fidelidade sempre me guardarão seguro. Assim, perdoados e perdoadas por Deus, podemos viver na tranquilidade e na certeza da presença de Deus em nossa vida. E é nessa certeza da presença de Deus, com e entre nós, que queremos nos dirigir a Ele em oração. Ó Deus e Pai, como é bom sentir a Tua presença, como é bom sentir o Teu amor, como é bom, Senhor, saber que Tu nos perdoas, que Tu nos amas, que Tu nos mostras o caminho pelo qual Tu queres que nós sigamos. Por isso, com alegria, queremos ouvir a Tua palavra. Vem estar conosco, Senhor, através do poder do Teu Santo Espírito, e orienta-nos em nosso viver, em nosso caminhar, como Teus filhos e Tuas filhas. Amém. E nos preparando agora para ouvirmos a palavra do Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor. Alegrai, alegrai, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, 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 alegrai-vos no Senhor. Tiago capítulo 3, versículos 7 a 12. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal, e ninguém a pode controlar. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso, pode a mesma fonte jorrar água doce e água amarga? Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas ou um pé de uva dar figos? Assim, também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Felizes os que ouvem a palavra do Senhor, felizes os que buscam a justiça e o amor.
Boa noite, meus amados irmãos e irmãs. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém. Que alegria podermos nos reunir nesta noite para meditar a respeito daquilo que Deus tem a nos ensinar. E eu convido você a refletir a respeito das palavras que você tem dito, escrito, digitado. Qual é o impacto que elas têm na vida das outras pessoas? No livro de Provérbios, no seu capítulo 12, versículo 18, nós lemos: palavras precipitadas são como pontas de espada, mas as palavras dos sábios são como remédio. Este versículo bíblico nos lembra que as palavras que nós dizemos podem fazer bem ou podem fazer mal às pessoas que as ouvem. O autor compara as palavras que ferem com a ponta de uma espada, que machuca, que causa ferimentos profundos. E infelizmente é isso que palavras ditas sem pensar, palavras ditas sem amor, podem causar na vida das outras pessoas. E é interessante que no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 5, Jesus ele também nos convida a refletir a respeito das palavras que nós dizemos, quando ele nos lembra que matar não significa apenas tirar a vida literalmente de uma outra pessoa, mas que muitas vezes nós também matamos e ferimos por meio daquilo que nós dizemos. Mas algo bom é que o texto bíblico também nos lembra que as palavras elas não apenas ferem e machucam, mas elas também podem ser instrumentos de cura. Elas podem ser como remédio, elas podem trazer esperança, paz e ânimo. Amados irmãos e irmãs, os dias que nós estamos vivendo, eles não são fáceis. Nós bem sabemos o quanto esse período de pandemia tem afetado as nossas vidas. Quanta preocupação, quanta dor, quanto sofrimento nós temos enfrentado. Mudanças radicais no nosso dia a dia. Mudanças essas que muitas vezes não são nada confortáveis. Pessoas sofrendo por não poderem sair de casa já há meses. Preocupações que nós temos em relação à nossa saúde, à saúde de outras pessoas e tantas coisas que vão ali, ocupando a nossa mente, nos preocupando, nos angustiando. E essa situação toda vai mexendo com o nosso emocional, de tal forma que muitas vezes estamos nervosos, estressados, e falamos palavras sem pensar. E ali magoamos aqueles que estão à nossa volta. Outro fato também é que diante de tudo isso que nós estamos vivendo, também as pessoas estão mais sensíveis. De tal forma que se alguém diz alguma coisa para uma outra pessoa, a pessoa também pode magoar-se facilmente. Por essa razão, somos convidados a refletir a respeito do que nós temos falado. As nossas palavras têm sido ponta de espada ou têm sido remédio? A palavra de Deus, ela nos desafia a uma mudança de atitude. Ela nos desafia a permitir que Deus nos use como seus instrumentos. Instrumentos que levam paz, amor e esperança. Por essa razão, nós somos desafiados a falar palavras de amor,
Falar palavras que são remédio para as pessoas que estão à nossa volta. Por essa razão, meus amados irmãos e irmãs, eu desafio você a olhar para o seu lado. E se nesse momento há alguém que está ali com você, que você possa dizer a ela o quanto você a ama, o quanto você se importa com ela, o quanto você quer o seu bem. Que você possa compartilhar com ela amor e esperança. Que possamos fazer isso também com as pessoas que não estão tão perto de nós. Em alguns casos, talvez por meio de uma ligação, por meio de uma mensagem enviada no WhatsApp e tantas outras ferramentas que nós temos à nossa disposição. Que possamos, de fato, ser pessoas que se colocam nas mãos de Deus e permitem que Ele nos use para levar-nos a esperança, para levar-nos o amor. E não termos palavras que machucam e magoam. Que Deus nos abençoe e nos guarde, e que Ele nos capacite para falarmos aquilo que faz bem para nós e também para as outras pessoas. Amém. Paz de Cristo, paz que vem do amor e desejo, irmão. Paz que é felicidade de ver em você Cristo nosso irmão. Se algum dia na vida você de mim precisar, saiba que sou seu amigo. Pode comigo contar. O mundo dá tantas voltas, a gente vai se encontrar. Quero nas voltas da vida a sua mão apertar. Amados irmãos e irmãs, queremos convidar a todos para estarem conosco no próximo domingo, às 9 horas da manhã, no culto preparado pela União Paroquial de São Paulo, na paróquia de Santos. E às 18 horas, no culto aqui da paróquia Centro de São Paulo. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Vamos juntos louvar a Deus, o nosso Pai. Quando nós nos encontramos, mesmo virtualmente, como irmãos e irmãs em Cristo, compartilhamos alegrias, como também compartilhamos o sofrimento. E aqui neste culto, queremos compartilhar o sofrimento, a dor, a perda dos familiares de Renate Ludwig, que nasceu no dia 10 de setembro de 1935, filha de Ernesto e Elizabeth Ludwig. Renate veio a falecer no último dia 2 de julho desse ano de 2020, sendo sepultada no dia seguinte, dia 3, na cidade de Esteio, Rio Grande do Sul, aos 84 anos. Renate Ludwig era minha tia e também a minha madrinha. Também compartilhamos a dor e o sofrimento dos familiares de Francisco Soares de Oliveira, que nasceu no dia 19 de fevereiro de 1958, filho de Júlio Denilda de Oliveira. Francisco faleceu no dia 11 de julho
sendo sepultada no dia 12 de julho deste ano de 2020, na Serra da Carnaíba, na Bahia, aos 63 anos de idade. Francisco era irmão do João, cunhado da Maria, a zeladora aqui da nossa paróquia. A dor e a tristeza da morte estão presentes em nossa vida mais do que nunca. E é nesta hora que Deus quer falar aos nossos corações. É nesta hora que Deus quer que nós sintamos a sua presença, pois Ele está nos carregando em nossos braços, em nossa dor. Por isso que Deus, em seu imenso amor, console aos familiares enlutados, tanto aqui em São Paulo, como em Esteio, no Rio Grande do Sul, como também na Bahia. Todos possam sentir o consolo que vem de Deus, o nosso Pai. E assim queremos orar. Amado Deus e Pai, a dor da morte se abate sobre nós, com o falecimento de Renate Ludwig e Francisco Soares de Oliveira. Que Tu possas, Senhor, em Teu imenso amor, trazer a paz e o consolo àqueles que estão enlutados. E que possam olhar, Senhor, com esperança na ressurreição e na vida eterna. Tu sabes, Senhor, que neste tempo de pandemia, também a morte, a dor, o sofrimento estão presentes em tantos e tantos lugares, Pai. Por isso, consola os que sofrem, cura os que estão adoentados, olha por aqueles que está lhes faltando o pão de cada dia. Que possamos ser solidários, Senhor, com irmãos e irmãs que sofrem. Vemos além da pandemia esses terríveis vendavais que se abateram sobre o sul do Brasil, enchentes que estão destruindo casas, ceifando vidas. Pai, que possamos, mesmo de longe e virtualmente, abraçar a todos e todas. Senhor, cuida de nós. Cuida de cada família, Senhor. Quando agora está se começando esse tempo de reabertura das indústrias e comércio, Tu sabes os receios que estão presentes. Por isso, Pai de amor, cuida de todos e todas. E que, mesmo em meio a tudo que vivemos, possamos, Senhor, nos alegrar com a Tua presença, Senhor. Nos alegrar, Senhor, porque Tu és o nosso Deus de amor. Temos tantas coisas em nosso coração e queremos colocar tudo em Tua presença. Quando juntos, irmanados numa só voz, assim dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas,
assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E assim, que a bênção do Deus, o Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo, te acompanhe em todos os momentos da vida. Que Deus, em seu imenso amor, te abrace amorosa e calorosamente. Amém. E assim, que todos nós possamos ter uma abençoada semana. Vamos! E que Deus nos abençoe.